Quando te ouves e quando me ouves a mim aqui. Posso tratar por Luís, não posso? Mas que me trates por doutor. Agora estou a ouvir um bocado mais. Deixa-me ver o ângulo que daqui a mais não vejo nada. Por acaso, queria já mudar de temática. Ela está com ele. Balance. Bem-vindos ao podcast da Neurotalks. Um podcast feito por neurologistas para todos. No episódio de hoje, a doutora Cristina Duque e o doutor Luís Fontão vão conversar com o psicólogo Nuno Pires, o doutor Pedro Mota e o doutor Pedro Sousa Martins sobre o uso de psicadélicos para fins terapêuticos. Nuno Pires é psicólogo clínico e da saúde, especializado em psicoterapia, com doutoramento em psicologia aplicada pela Universidade do Minho. Atualmente está a fazer formação em psicoterapia psicadélica e respiração holotrópica, grofiana, pela Grof Legacy Training. Tem experiência em contextos hospitalares e programas de redução de riscos. Desde 2022 que colabora com um serviço de emergência psicológica relacionado com o uso de substâncias psicadélicas em contexto recreativo. O Dr. Pedro Mota é psiquiatra na Casa de Saúde de Santa Catarina, onde também coordena a atividade da Clínica Soma, a qual contempla um programa de terapia assistida por ketamina. É investigador no Instituto de Investigação em Ciências da Vida e Saúde, cofundador e presidente da SPACE, Associação Científica Portuguesa para o Estudo e Divulgação Científica da Aplicação Clínica de Psicadélicos. O Dr. Pedro Sousa Martins é psiquiatra no Hospital de São João, onde implementou o programa de psicoterapia assistida por ketamina, psicoterapeuta existencial em formação pela Sociedade Portuguesa de Psicoterapia Existencial, assistente convidado na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e membro cofundador da SPACE e cofundador da Clínica Soma no Porto. Foi uma longa conversa sobre os potenciais usos dos psicadélicos nas perturbações psiquiátricas, o seu funcionamento a nível cerebral, a experiência que proporcionam e muito mais. Fique para ouvir e siga o podcast Neurotalks no Spotify e YouTube. Portanto, é a nossa edição do podcast da Neurotalks sobre psicadélicos. E eu queria começar por perguntar o que é que são os psicadélicos? Ok, isto é uma pergunta que não tem uma resposta objetiva, porque os psicadélicos podem ser divididos de várias maneiras. Nós podemos falar de psicadélicos típicos e psicadélicos atípicos, podemos falar de psicadélicos como substâncias, podemos falar de psicadélicos como medicamentos ou fármacos, mas classicamente os psicadélicos são substâncias que atuam num receptor específico, um receptor específico a nível cerebral. Falamos do receptor serotoninérgico 2A. Isto são os psicadélicos típicos e, portanto, isto são substâncias que ocorrem naturalmente, portanto, substâncias que existem na natureza. Portanto, a mescalina, que foi a primeira a ser isolada, ainda no século XIX, a psilocibina ou o DMT, todas elas atuam então neste receptor 5-HT2A e também substâncias sintetizadas em laboratório, isto é, substâncias como o LSD, que atuam também nesse receptor. E estas substâncias designam-se por psicadélicas precisamente por causa do efeito subjetivo que geram. Este efeito, portanto, deu nome às substâncias. Falamos de psicadélicos, etimologicamente, são substâncias que manifestam a mente. Foi um termo que foi cunhado inicialmente naquela correspondência entre o Humphrey Osmond e o Aldous Huxley. No entanto, quando nós falamos de psicadélicos pelo efeito subjetivo, nós podemos também falar de psicadélicos atípicos, ou seja, substâncias que, ao gerarem um estado subjetivo semelhante ao dos psicadélicos típicos, não atuam no mesmo receptor cerebral. E aqui nós alargamos a definição então para substâncias como a ketamina ou cetamina, como preferirem. Aqui em Portugal utiliza-se classicamente cetamina, mas ketamina também está bem. E substâncias como o MDMA. Ou seja, são substâncias que, não atuando no receptor 5-HT2A,
geram um efeito subjetivo, portanto um estado alterado de consciência, um estado psicadélico que é em parte semelhante, pelo menos, ao dos psicadélicos clássicos. Depois há outro tipo de nomenclaturas que podem ser utilizadas, por exemplo, nomenclaturas não tão bem conseguidas como alucinogénios, ou até mesmo o nome pelo qual os psicadélicos foram conhecidos a certa altura, que era psicoticomiméticos, precisamente por causa de serem substâncias cujo estado alterado de consciência que geram pode ser em parte semelhante a um estado psicótico. Até é curioso se nós pensarmos, por exemplo, nos antipsicóticos atípicos, são precisamente antagonistas 5-HT2A, que portanto, este mecanismo de agonismo 5-HT2A é um mecanismo então dos psicadélicos típicos ou clássicos. Não sei se querem acrescentar alguma coisa, Nuno. Não, acho que o Pedro fez aqui um bom resumo sobre o que é que são os psicadélicos. Agora, se calhar, até para aligerar um bocadinho a conversa, se calhar poderia dizer que os psicadélicos são substâncias que nos podem dar muito prazer. Não é? Não só em termos de bem-estar, como também prazer no sentido da descoberta daquilo de quem nós somos, não é? Do que nós somos e do que nós queremos ser. Estes fenómenos de alteração da consciência, assim, numa nomenclatura ou de uma designação assim um bocadinho mais de linguagem comum, como é que vocês poderiam explicar a alguém que não está tão familiarizado com o funcionamento dos medicamentos e até com o antagonismo deste receptor com os antipsicóticos, o que é estes fenómenos de alteração da consciência, o que é que são aquilo que o Pedro dizia, esta alteração da consciência que produzem? Eu, de alguma maneira, poderia dizer que é uma expansão precisamente do conhecimento que nós temos sobre nós mesmos, uma expansão das nossas emoções, uma expansão dos nossos pensamentos, das nossas crenças, do nosso estar e até uma expansão do nosso próprio corpo, não é? Inclusive algumas das pessoas que já tomaram psicadélicos e vê-se relatos não só em estudos científicos, como também muitas vezes pessoas de uma forma mais informal que nos vão relatando quais são as suas experiências, sentem mesmo, por exemplo, que há uma expansão do seu corpo, como se perdessem os limites do corpo, deixassem de ter a consciência do corpo em si próprio, em si mesmo, e quase que fosse como que uma transformação do corpo em energia, não é? Portanto, eu acho que esta é uma boa explicação, pelo menos para mim, do que é que pode ser este estado alterado de consciência, não é? Que depois nos poderá fazer aceder a outro tipo de conhecimento, de informações, ou pelo menos de pensamentos, não é? Porque isto pode ser sempre questionado, porque quando falamos em informações, às vezes podemos falar aqui, e acho que ao longo deste podcast cá vamos falar destas questões, podemos estar aqui a entrar em campos que podem ser difíceis de ser comprovados, não é? Portanto, e que pode ser quase cair nas crenças, não é? De que forma é que, quer dizer, este estado alterado de consciência, sendo tão subjetivo, não sendo possível de quantificar ou de caracterizar, de que forma é que vocês acham da vossa experiência e daquilo que estudam, de que forma é que acham que isso pode ser terapêutico? E por outro lado, não é? Nós sabemos que nos últimos anos cada vez mais tem surgido um interesse deste uso terapêutico de psicadélicos. De que forma é que isso pode acontecer? Bem, eu respondendo a essa pergunta e também indo ao encontro que os meus colegas aqui falaram, eu descrevo muito esta ação dos psicadélicos como uma alteração tanto quantitativa como qualitativa da consciência, não é? De facto, a própria capacidade para a memória, para a ocorrência de insights, por exemplo, está de facto expandida e de facto existe aqui uma alteração qualitativa do estado da consciência também, que permite à pessoa também se percepcionar a si própria, mas também ao mundo de uma forma diferente. E acho que isso é muito importante, principalmente quando falamos em pessoas com patologia e sobretudo, por exemplo, nos casos da depressão, em que de facto existe uma grande inflexibilidade da forma de se ver a si próprio e também a forma como percepciona o mundo à sua volta. E
ao aceder a estes estados ampliados de consciência, permite também que haja aqui uma maior flexibilidade psicológica para conseguir perceber o mundo e os problemas do mundo também de uma forma mais flexível. E é isso que, sobretudo, se procura promover. Isto está também, tem claro também um substrato neurobiológico que vai sendo reconhecido, embora não esteja completamente estabelecido, da questão da neuroplasticidade, não é? E eu acho que isso também, de facto, é uma das características que tornam estas substâncias, do ponto de vista farmacológico, também muito interessantes e até certo ponto únicas, que no fundo é também por isso que se reconhece o valor terapêutico dos psicadélicos hoje em dia. Obviamente, falamos de fármacos e substâncias com este potencial, mas isto tem que ser sempre enquadrado do ponto de vista terapêutico e abraçado, no fundo, por uma abordagem que também contempla uma abordagem que vai para além da biologia e da neurobiologia, e para lidar com estas alterações do estado de consciência, é importante que haja de facto uma abordagem psicológica também a todos estes fenómenos, e é nesse sentido que se preconiza, não, estes tratamentos também de uma forma integrada com psicoterapia, ou pelo menos uma intervenção psicológica de suporte, para dar de facto aqui um entendimento a estas experiências vivenciadas pelas pessoas. Porque de alguma forma, de alguma forma nós temos a ideia que nos últimos 20, 30 anos que toda a terapêutica, e falando na depressão, tem-se focado essencialmente na toma de antidepressivos. Um fármaco, com pouco recurso também a terapia, acompanhamento, e agora esta mudança de paradigma de um fármaco que, sabendo-se como atua e havendo evidência cada vez mais robusta sobre a sua eficácia, mas que de facto ainda reforça mais a importância do contexto, não é? E da questão do setting e daquilo que é preciso para que a terapia resulte e que funcione. E eu acho que isso também era importante para quem nos ouve, claro. Se vocês puderem explicar como é que é o conceito desta terapia. Olha, estamos aqui a falar da expansão e eu estava aqui a pensar, de repente estava a criar uma imagem mental em mim próprio de, imaginem, nós estamos num corredor que está iluminado, não é? De repente, com a toma dos psicadélicos, é como se iluminasse mais para o lado, não é? Então torna-se possível começarmos a ver coisas novas, coisas diferentes, que até então nós conseguimos percepcionar que de alguma maneira elas podem estar lá, mas não as vemos verdadeiramente, não é? E quando abre a luz, esta luz pode ser tão prazerosa quanto assustadora, porque de repente começamos a ver coisas que se calhar até então não as víamos, ou não tínhamos consciência que as víamos, não é? E aqui, como estava a dizer o Pedro Mota, é importante que esta descoberta e este acender da luz não seja sozinho, porque de repente para a pessoa ela pode não conseguir dar sentido e significado àquilo que ela está a ver. O que é que isto pode querer dizer em mim? O que é que isto pode querer dizer na minha vida? Não é? De repente até sentir coisas que eu já tinha sentido alguma outra vez, alguma outra situação da minha vida, não é? E eu começo a fazer aqui alguns pontos de ligação com esses sentires, mas não lhes consigo criar uma história, não é? Não consigo quase que integrá-los na minha identidade, não é? Na minha história de vida, naquilo que eu sinto, naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. Daí, e eu também concordo e valido, não só por ser psicólogo, mas também porque acho que é importante, de facto, este caminho de descoberta não ser feito individualmente. Pode correr bem, mas pode não correr. E aqui, quando eu digo não correr, é no sentido até de não correr no sentido de nos levar a algum sítio, não é? Ou seja, pode haver uma toma de psicadélicos, pode haver uma expansão de consciência, pode haver uma descoberta ou uma abertura de uma nova luz, mas depois não haver um trabalho para integrar, de facto, a riqueza que eu ganho ao ver estas novas possibilidades, ao perceber que se calhar aquilo que eu acreditei durante toda a minha vida pode ser diferente. Não sei se estou a chegar um pouco àquilo que querias, Cristina. E tu falaste, Cristina, de um aspecto muito importante, que é esta questão da mudança do paradigma, não é? Eu acho que isto também é uma exigência que foi criada, não é? E acho que se calhar o Pedro Sousa Martins poderá explorar melhor um bocadinho isto, que se prende também com uma perspectiva muito biológica da psiquiatria, não é? Com uma abordagem puramente assente numa intervenção farmacológica em muitos casos, não é se calhar na maioria, mas também face às necessidades que se foram instalando nos sistemas de saúde, públicos e privados até. E nesse sentido, esta abordagem exige que haja de facto uma disponibilidade acrescida por parte dos profissionais. Portanto, nós não...
inevitavelmente, não é, a este tipo de terapias. Algumas já estão disponíveis, vamos falar disso certamente, outras poderão vir a ser provadas no futuro, vão exigir uma disponibilidade acrescida dos profissionais em termos de tempo, não é? Mas de forma a reforçar este tal ambiente de segurança, de confiança, em que de facto todos estes fenómenos que tivemos aqui já a falar, não é, possam ser de facto abraçados e integrados nas vivências das pessoas que estão doentes, não é? Não podemos esquecer isso, que são pessoas que estão vulneráveis já de si pela própria doença, não é? Mas também vulneráveis durante este estado ampliado de consciência em que são colocadas através destes fármacos. Portanto, a mudança de paradigma, isto mexe obviamente com uma forma como a psiquiatria está conceptualizada no mundo ocidental, vai exigir que haja também aqui uma mudança de postura dos próprios profissionais, aqueles que obviamente queiram e tenham a formação adequada para trabalhar nesta área. Os psicadélicos, ao surgirem nesta altura, surgem precisamente naquilo que tem vindo a ser designado como a tripla crise da psiquiatria. Quem fala muito sobre isso é o Eduardo Schoenberg, que é um psicólogo brasileiro. Ele fala precisamente sobre esta tripla crise, portanto, uma crise em primeira análise epistemológica, portanto, uma crise acerca da teoria, da própria teoria da doença mental, portanto, num polo oposto, será que as doenças psiquiátricas ou as perturbações psiquiátricas são doenças do cérebro? Ou, no polo oposto, será que estas doenças não existem ou são doenças que não têm uma base neurobiológica, que são problemas do viver, como dizia o Thomas Szasz e outros antipsiquiatras dos anos 70 e dos anos 80? Ou alguma coisa aqui no meio? Isto, portanto, relativamente à teoria da doença mental, da origem da doença mental. Por outro lado, uma crise também nosológica, portanto, uma crise dos sistemas classificativos. Quando falamos de categorias diagnósticas em psiquiatria, falamos de clusters de sintomas cuja fiabilidade não é a mesma das categorias diagnósticas noutras especialidades, como a neurologia, por exemplo. E para além desta crise nosológica e epistemológica, temos ainda uma crise de tratamentos, porque, na verdade, não houve nenhuma grande revolução em termos de tratamento, podemos dizer, nos últimos 30 anos. Isso é debatível. Portanto, tivemos inicialmente os antidepressivos tricíclicos, depois, antes disso, ainda tínhamos os inibidores da monoaminoxidase, mas, portanto, os antidepressivos tricíclicos. Depois, com o Prozac e com os SSRIs, há aqui uma maior revolução no início dos anos 90. Depois há outras moléculas novas que surgiram nos últimos 30 anos, mas que não têm sido, não têm causado mudanças no paradigma terapêutico tão grandes. Depois disto, temos precisamente então, dentro da teoria, podemos dizer a teoria neurobiológica, hoje em dia até falamos também da teoria inflamatória, portanto há uma data de novas teorias que estão a surgir. Mas se tivermos em conta esta teoria, a teoria das monoaminas, os psicadélicos vêm aqui surgir, portanto, vêm colocar tudo isto em questão. Porque, há bocadinho referia então psicadélicos típicos, psicadélicos atípicos, substâncias que têm mecanismos de ação farmacológica diferentes, mas que vão ser utilizados muitas vezes na mesma perturbação, ou perturbações diferentes que são tratadas com a mesma substância. Portanto, esta introdução agora dos psicadélicos e do paradigma da psicoterapia assistida por psicadélicos pode colocar em causa todas estas teorias que nós temos atualmente acerca da doença mental, perturbação mental, como lhe queiramos chamar. De que forma é que vocês acham que neste momento, como é que está a terapia assistida por psicadélicos em Portugal? Qual é que é a realidade no momento? Ora bem, essa é uma pergunta complicada de se responder. Como é que ela está neste momento? Ora, há pessoas que estão a fazer formação, efetivamente em psicoterapia assistida por psicadélicos.
eu sou uma delas, por exemplo. De facto, neste momento o que está a ocorrer é a nível da ketamina, não é? E depois aqui os dois Pedros poderão falar melhor sobre essa questão, mas diria que, do meu ponto de vista, ainda estamos numa fase embrionária, mas acho que está quase todo o mundo, não é? Portanto, a não ser na ketamina, começamos a ter já algum tipo de evolução, de desenvolvimento, não é? Com psilocibina, LSD ou ayahuasca, que aí está mais ligado às culturas ancestrais, não é? Acho que ainda estamos aqui num começo que não sabemos muito bem ainda onde é que vamos parar, mas aqui eu vou mesmo passar aqui para os Pedros, que eles poderão falar melhor sobre isso, da ketamina. O Nuno já se adiantou, portanto, na resposta, não é? Efetivamente, em Portugal, neste momento, nós temos uma oferta de terapias com psicodélicos, não é? É importante dizê-lo, que já acontece há pelo menos 3 anos. Curiosamente, surge pela primeira vez no Serviço Nacional de Saúde. Ok? E isto, obviamente, Portugal não foi um pioneiro no sentido de trazer os tratamentos com ketamina para Portugal, mas sim de implementá-los no Serviço Nacional de Saúde e disponibilizá-los de forma gratuita, não é? Portanto, nos últimos 3 anos e meio, houve uma crescente oferta, não é? Deste tipo de abordagem terapêutica, de uma forma geral, portanto, abraçando aqui este paradigma da terapia assistida por ketamina. A ketamina é um fármaco que pode ser, podemos utilizá-lo apenas do ponto de vista farmacológico, mas praticamente transversalmente a todos os centros clínicos públicos e privados, a oferta é neste sentido da terapia assistida por ketamina, portanto a ketamina conjugada, quer com uma psicoterapia que já tivesse a decorrer e que é intensificada de alguma forma durante as semanas em que é administrada a ketamina, quer sob o ponto de vista de um suporte ou de uma intervenção psicológica de suporte. O que temos vindo a assistir é precisamente este interesse que foi criado nas várias instituições, nos vários serviços de psiquiatria e também oferta a nível privado, naturalmente, para uma vez que de facto existe ainda em Portugal uma carência de recursos humanos com formação e com alguma experiência que sejam capazes de administrar estes tratamentos. Importa dizer também, naturalmente, que esta evolução, este desenvolvimento acompanha aquilo que também é ciência, não é? E aquilo que vai sendo cada vez mais bem estabelecida a evidência científica do uso da ketamina, que neste momento, a nível mundial, portanto, as principais guidelines do tratamento da depressão, ainda bem recentemente foram atualizadas e que reconhecem a ketamina como um nível 1 de evidência para o tratamento da depressão e não apenas até da depressão resistente ao tratamento, não como uma primeira linha, claro, mas isto para dizer que é natural que surja um interesse cada vez maior por parte dos serviços públicos e privados de psiquiatria em Portugal, e sabendo que a ketamina é um fármaco altamente disponível em todas as instituições, em todos os hospitais, digamos assim, o que, aliado também ao baixo custo do fármaco, também torna esta mais uma abordagem, no fundo, aqui no leque de opções para as pessoas que estão a sofrer e cujos tratamentos convencionais não se revelaram suficientes ou não resultaram de todos. Portanto, nesse sentido, Portugal tem progressivamente aumentado essa oferta e é expectável que, obviamente, mais serviços por todo o país também abracem esta possibilidade e que, obviamente, também se invista na formação e na regulamentação da forma como estes tratamentos são oferecidos à população. Imaginem um doente que está a ser acompanhado por um psiquiatra ou, no abstrato, um doente que queira saber que percurso vai ter no seu tratamento com ketamina. Como é que... Imaginem que estão a fazer uma consulta e descreveriam um doente, que passos vão ser dados e de que forma é que esse tratamento vai decorrer, que expectativa é que o doente pode ter? Bem, eu penso que isso vai depender grandemente dos protocolos de psicoterapia assistida por psicodélicos, neste caso em específico psicoterapia assistida por ketamina ou cetamina, que estão disponíveis. No entanto, a maior parte dos protocolos são muito semelhantes. Pelo menos aqui a nível nacional, os protocolos são bastante semelhantes. Ou seja,
falando da depressão resistente ao tratamento especificamente, primeiro temos que definir o que é depressão resistente ao tratamento. A pessoa já tem que ter tentado pelo menos 2 cursos de antidepressivo até uma dose terapêutica eficaz, e esses tratamentos têm que ter sido potenciados com uma estratégia, como por exemplo o lítio ou um antipsicótico atípico em baixa dose. Se há persistência dos sintomas em pelo menos 6 meses, a pessoa será elegível então para o programa de tratamento. O que é que ela deve esperar então depois? Antes da administração do fármaco propriamente dito, são feitas sessões de preparação. Nestas sessões antes da preparação tem que se fazer de facto a avaliação. Consulta, claro. Mas depois da avaliação feita, então, a pessoa deve esperar normalmente 2 sessões de preparação. Alguns protocolos podem ter mais. Nestas sessões de preparação definem-se os objetivos terapêuticos, é formada também a aliança terapêutica, e é explicado à pessoa, portanto, o máximo possível o que é que ela pode esperar, o que é fazer aqui alguma psicoeducação também acerca do que é um estado alterado de consciência, o que é que a pessoa pode vir a experienciar durante a administração do fármaco. E depois destas sessões de preparação temos então um ciclo que normalmente vai, eu diria, entre 4 a 10 semanas, em que em cada semana a pessoa recebe uma administração de cetamina e no dia seguinte ou nas 48 horas seguintes, nós consideramos este um período de janela de maior neuroplasticidade, a pessoa dirige-se à clínica ou ao hospital para a sessão de integração. Normalmente é uma sessão de cariz psicoterapêutico com uma duração entre 45 minutos até 45 a 60 minutos. Findadas estas 4 a 10 sessões de dosagem mais integração, por norma também se faz uma sessão de fecho e depois disso uma reavaliação após 1 mês ou 3 meses, 6 meses, também para se perceber o efeito a longo termo do tratamento. Porque neste momento, tal como o Pedro Mota referiu há bocadinho, as guidelines internacionais já incluem a ketamina como um tratamento tanto para a depressão resistente como para a depressão não resistente, digamos assim. Mas ainda não conhecemos bem os efeitos a longo termo. E eu acho que isso vai ser um objeto de estudo nos próximos tempos. Força, Beatriz, falar. A Cristina tocou aqui também num ponto interessante, usou uma palavra que a mim ficou aqui também no pensamento, que é a questão da expectativa. Não é? O que é que as pessoas podem esperar? E é inevitável nós falarmos de expectativa quando estamos a falar de novos tratamentos em psiquiatria e sobretudo também tendo em conta a forma como também têm sido abordadas estas terapias pelos próprios mídia, o entusiasmo que existe entre os profissionais, as partilhas dos próprios doentes, não é? E é natural que por vezes as pessoas de facto ganhem uma expectativa que até em certo ponto pode ser irrealista em relação ao tratamento, não é? Eu acho que isso é um ponto fundamental e eu acho que cada vez mais se deve falar nisso porque isso pode jogar contra a pessoa, não é? E contra o estado mental da pessoa. E nesse sentido é importante perceber que por parte também dos psiquiatras assistentes e dos psicólogos assistentes, psicoterapeutas assistentes, deve haver também uma sensibilidade que deve ser criada, não é? Para perceber também como e quando referenciar estes doentes, não é? Para estes tipos de tratamento, não é? Sabemos que estes tratamentos geralmente estão afetos a equipas que estão preparadas, têm formação para administrar estes tratamentos e que não deve partir de primeira instância por parte do doente querer fazer estes tratamentos quando muitas vezes até pode não ter indicação. Ou pior, ter contraindicações para o tratamento, não é? E isso é naturalmente, como o Pedro Sousa Martins falou, é alvo de escrutínio, digamos assim, nas sessões de avaliação, na consulta de avaliação, em que baseado na informação do doente, baseado na informação também do psiquiatra ou psicólogo assistente, vamos perceber se há indicação e se não há nenhuma contraindicação. Mas mais importante que a expectativa, é muito importante que as pessoas, de facto, e as sessões de preparação que o Pedro Sousa Martins também explicou, é importante explorar junto do doente quais são os objetivos terapêuticos, não é? Porque mais do que expectativas, é importante que haja uma intenção minimamente clara, que faça sentido no processo de doença da pessoa, para termos aqui, no fundo, algo
algo minimamente bem traçado para conseguir trabalhar com o doente e tirar partido dos tais efeitos que já aqui falámos destas substâncias. Portanto, esta questão da expectativa, cada vez mais é importante falarmos disso, e também fica aqui um bocadinho mais claro de que forma é que, de facto, as pessoas podem ter acesso a estes tratamentos, que idealmente deverá ser sempre pela linha da referenciação pelos seus profissionais de saúde mental que assistem as pessoas. Sim, e eu queria aqui acrescentar que, por exemplo, até de uma forma muito simples e resumida, há 3 pontos principais na psicoterapia assistida por psicadélicos, ou há 3 fases principais. Uma delas que é, de facto, uma sessão, pelo menos uma, isto depois depende dos protocolos, mas uma sessão de preparação, uma sessão de toma, em que implica a toma do psicadélico, e depois uma sessão de integração. Mais uma vez estou aqui a falar de uma forma muito resumida, não é? Portanto, isto depende de facto dos protocolos terapêuticos. E precisamente nesta sessão de preparação, do meu ponto de vista, ela é muito importante. Primeiro, porque muitas das vezes também agora este boom que está a haver dos psicadélicos, e especialmente há uns tempos atrás, que eu penso que o discurso já tem vindo a mudar também, apresentavam muito os psicadélicos como se fossem um milagre da vida, não é? E de facto os psicadélicos podem fazer um milagre, os psicadélicos podem fazer uma diferença, ou melhor, podem ajudar a fazer o milagre. Não fazem o milagre, os psicadélicos são uma substância, eles não fazem nada se nós não atuarmos enquanto seres humanos, não é? E não seguirmos no trabalho que eles podem de alguma forma abrir o campo ao levantar a névoa. Mas nesta sessão de preparação é importante não só, primeiro que tudo, explicar o que é que vai acontecer, explicar durante a sessão de toma o que é que pode acontecer efetivamente, e o que é que o técnico também vai estar lá a fazer, porque de facto para preparar a tal aliança terapêutica, como se falou aqui, não é? E se pensarmos até na aliança terapêutica que o Borden apresentou, aquele modelo transteórico de haver os objetivos de comum acordo com o terapeuta, haver as tarefas de comum acordo com o terapeuta, ou seja, o utente-terapeuta e a relação terapêutica, não é? Portanto, a relação tem que ser criada com base na confiança, e não há nada melhor do que nós explicarmos abertamente o que é que pode correr de bom, mas o que é que também pode correr de mal, não é? Que é para a pessoa que, se acontecer alguma coisa durante a sessão de toma, por exemplo, ficar ansiosa, ficar presa em algum pensamento ali em looping, portanto, ela não se assustar na totalidade e saber, não, isto já foi falado, não é? E então depois, nesta sessão de preparação também, depois de explicar tudo aquilo que pode acontecer, é precisamente trabalharmos na intenção, não é? O que é que para aquela sessão de toma pode ser importante? E intenção não são expectativas, não é? Porque uma expectativa pode ser, eu quero, que o meu coração, estou agora aqui a tentar criar aqui qualquer coisa de imediato, mas isso mesmo, um exemplo, que o meu coração passe a amar as pessoas, não é? Isto é uma expectativa, não é? Ninguém sai de uma sessão de toma de um psicadélico, cetamina, LSD ou o que seja, não é? Com o coração a ser capaz de amar, não é? Mas cá pode ser importante perceber, mas para o coração amar, o que é que pode ser importante antes perceber? Não é? Perceber se calhar quais são os meus bloqueios, quais são as minhas dificuldades que me levam a poder conseguir amar verdadeiramente, não é? E então o técnico é um dos trabalhos muito importantes do técnico, ajudar a pessoa, lá está, em co-construção, em colaboração com aquela pessoa, construir a intenção para aquela sessão, não é? E depois na integração, estava a passar agora uma fase, na fase da toma, estarmos ali, estarmos presentes, não é? De uma forma autêntica, de uma forma verdadeira e de uma forma paciente, não é? Com o tal setting que é importante, não é? É importante estar ali uma pessoa de confiança, em que se a pessoa realmente passa por um momento de ansiedade, ter ali alguém que lhe pode dar uma mão, por exemplo, e claro que isto é tudo debatido, até as questões de toque, por exemplo, que toque é que pode ser feito, não é, durante aquela ação, tudo isto é trabalhado com a pessoa antes, lá está, na tal sessão de preparação. Eu estou a dizer uma, mas pode ser 2, pode ser 3, depende dos protocolos. Que é para a pessoa estar mesmo à vontade sobre aquilo que está a acontecer depois na sessão da toma, não é? A pessoa estar a ver uma imagem que lhe pode ser de alguma forma assustadora e chamar o técnico para lhe dar uma mão, para lhe dar um abraço, para lhe pôr uma mão no ombro, para lhe pôr uma mão na cabeça, por exemplo. Estou-me a fazer entender? E depois, depois da sessão da toma, a sessão de integração, porque realmente há uma amplificação, como falámos aqui, de emoções, de pensamentos, de sentimentos, de sensações,
sensações, pode haver histórias, pode haver memórias que vêm ao de cima e que estavam ali tapadas, pode haver às vezes até falsas memórias, porque na verdade os psicodélicos trazem uma linguagem simbólica também, não é? E isto é preciso termos muito cuidado com a linguagem que os psicodélicos podem trazer. E então, na sessão de integração, ajudarmos a pessoa de facto a entender aquilo que está a acontecer, a dar um significado àquilo que está a acontecer, não é? E a integrar na sua vida, no aqui e no agora, não é? E quando falamos destas sessões, falamos qual é que é, ou a expectativa, qual é que é o plano a longo prazo para os candidatos ideais? Estamos a falar de uma sessão, 2, é impossível dizer, depende. Tal como eu tinha referido há bocadinho, por norma, os protocolos incluem um número mínimo e um número máximo, embora às vezes isso possa ser alterado, mas por norma temos um número mínimo e um número máximo de sessões. Por exemplo, no Hospital de São João, o número mínimo é 5 sessões de dosagem mais integração e o número máximo é de 10 dosagem mais integração. E da cetamina em específico, estamos a falar de doses entre 0,5 mg por quilograma de corpo até 1,2, portanto são doses inferiores àquilo que é utilizado normalmente no contexto anestésico. Só uma coisa que eu também gostava aqui de acrescentar relativamente às sessões de dosagem, que é o clínico, o terapeuta, nós queremos que ele interaja o menos possível com a pessoa. Portanto, não se faz aquilo que nos anos 60 era conhecido como a terapia psicolítica, ou seja, administrar o fármaco e tentar interagir com a pessoa durante o estado alterado de consciência. Nós queremos minimizar isso ao máximo. Nós estamos lá, precisamente se for necessário alguma estratégia de grounding, como o Nuno estava a referir, ou eventualmente se surgir assim um conteúdo mais complicado, tranquilizar a pessoa, mas nós queremos interagir com ela o menos possível durante estas sessões. Isso vai naturalmente também aqui depender de que psicodélico é que estamos a administrar e para que indicação é que também ele está a ser administrado, não é? A ketamina, até pela duração da ação, não é? Estamos a falar de 40 minutos de perfusão, não é? No caso de ser administrada endovenosamente, mas temos, por exemplo, substâncias como a psilocibina ou LSD, estamos a falar de várias horas, em que é normal que aí possa haver maior interação pontualmente, não é? Mas a ketamina especificamente, segundo os protocolos que estão neste momento em vigor em Portugal, é precisamente aqui evitar ao máximo esta intervenção e remeter todo e qualquer conteúdo da experiência precisamente para as sessões de integração. É aí que isto é obviamente tudo bem clarificado nas tais sessões de preparação, para que também o doente, já que é uma duração tão curta, não é, também se sinta capaz dele mesmo conseguir mergulhar neste estado interior, não é, ir em encontro aqui aos seus objetivos terapêuticos. Pois que nós falamos em psicodélicos, mas estamos a falar em substâncias diferentes, claro, não é? No fundo, sem dúvida, sim. Até agora temos falado um bocadinho mais, acho que a ketamina tem sido também aquela que é mais, ou pelo menos tem sido mais difundida, mas em cada uma delas calculo que existam particularidades e indicações muito diferentes. Sim, não é? sim. E se nós falarmos, por exemplo, em sessões de toma de psilocibina, os chamados cogumelos mágicos, não é? Ou de LSD, na psilocibina pode ir até 8 horas, no LSD pode ir até 12 horas a sessão de toma, não é? Portanto, e aqui se nós formos buscar até, e reforçando aquilo que os colegas estavam aqui a dizer, da pouca intervenção ou da mínima intervenção do terapeuta, se formos buscar até o modelo do Stanislav Grof, não é? De facto, os técnicos pouco intervêm, não é? Pouco intervêm mesmo, é só neste quase ou para potenciar alguma coisa que a pessoa possa estar ali bloqueada, não é? Às vezes um toque, mas tendencialmente tem que ser algum pedido da pessoa para com o técnico, não é? O técnico o que faz é só estar a proteger, para a pessoa não correr riscos no sentido, sei lá, está deitada e de repente levanta-se e pode cair, não é mais neste sentido, não é? O técnico está mais ali, até porque a pessoa não está muito capaz para estar, por exemplo, a desenvolver, vamos pensar na psicoterapia tradicional, verbal, não é? A pessoa no momento de uma toma de LSD ou de psilocibina não está capaz de estar num discurso direto com o terapeuta, não é? Portanto, e eu vou trazer se calhar aqui uma exceção um bocadinho isto que temos falado, que é precisamente a psicoterapia assistida por MDMA, que está particularmente indicada ou tem sido particularmente estudada para a perturbação do stress pós-traumático, que
pela perturbação em si e pelas diferenças nos efeitos que o MDMA elicita, ao contrário de outros psicodélicos clássicos, não é? Permite aí sim, de facto, que seja necessário reprocessar memórias traumáticas, distorções cognitivas, e aí sim é feito um apoio psicoterapêutico por parte dos terapeutas, não é? Aliás, não está bem esclarecido ainda qual é que é o modelo de psicoterapia que deve ser utilizado, até porque, de uma forma muito simplista, esta terapia assistida por MDMA pode até ser conceptualizada como uma terapia de exposição, mas pela necessidade até de haver aqui um reprocessamento das memórias e de alguns conteúdos do pensamento, é necessária esta intervenção guiada pelos terapeutas. Portanto, acaba por ser a exceção daquilo que tivemos aqui a falar, e é um bocadinho o oposto do que acontece tanto com a ketamina, que também é um psicodélico atípico, mas também, sobretudo, quando falamos de psilocibina ou de LSD. Como é que vocês acham que surge este interesse? Como é que começa? Sabemos que foi preterido durante muito tempo, talvez essencialmente por razões políticas, mas e também podem falar sobre isso se quiserem. E porque é que volta a surgir? Porque é que há como é que chamam o renascimento? Sim, muita gente chama-lhe o renascimento psicadélico. Eu acho que se nós quisermos falar agora de um tempo próximo à atualidade, um ano que é particularmente importante é o ano 2018, que é o ano em que o Michael Pollan publica o livro do How to Change Your Mind, que foi um livro altamente disseminado, agora recentemente até foi transformado numa série da Netflix. E o Michael Pollan, pronto, é um jornalista, é um indivíduo que escreve extremamente bem, e este livro atingiu um enorme alcance e, portanto, não só do ponto de vista clínico, mas do ponto de vista mais da sociedade civil globalmente, houve aqui um grande disseminar de tudo aquilo que aos psicadélicos diz respeito. Neste livro, o próprio Michael Pollan refere-se, estamos aqui a falar de panorama mais global, ele no livro refere-se ao panorama americano propriamente dito. Ele refere 13 eventos que ocorreram em 2006, salvo 2006, sim. 2006. Portanto, primeiro, uma alteração que fizeram no sistema jurídico dos Estados Unidos, segundo o qual houve uma autorização para certas religiões poderem utilizar a ayahuasca neste caso. Portanto, a ayahuasca é uma preparação com 2 plantas e uma das plantas tem DMT, a outra planta tem um inibidor da monoaminoxidase, para que ela, sendo tomada, não é metabolizada no trato gastrointestinal. E, portanto, houve uma permissão para as religiões, portanto, era o Santo Daime e a União do Vegetal poderem utilizar a ayahuasca nas suas práticas religiosas. Um segundo evento foi o centenário do nascimento do Albert Hofmann. O Albert Hofmann, que sintetizou nos anos 40 do século XX o LSD, portanto o LSD 25, que foi um marco também na história dos psicadélicos. E o terceiro evento que ele refere, um evento mais do ponto de vista científico, que foi a publicação de um artigo do Roland Griffiths acerca das experiências místicas com a psilocibina. Isto na altura, portanto, temos que nos recolocar aqui no início dos anos 2000, um artigo científico que tem a palavra experiência mística no seu próprio título, foi algo que sacudiu um pouco a comunidade científica. E claro que este estudo não tinha o desenho nem a metodologia daqueles estudos que têm sido desenvolvidos mais recentemente, mas foi aqui quase como se fosse uma alavanca para um novo interesse mesmo de publicações científicas relativamente aos psicadélicos, que, tal como tinhas dito, Cristina, ficou aqui um bocado congelado durante várias décadas, isto depois de um grande interesse inicial, depois precisamente da sintetização do LSD,
Portanto, nos anos 50, anos 60, imensas publicações. Nessa altura o LSD acabava por ser o gold standard na investigação. Hoje em dia é mais a psilocibina, até porque é mais simples, digamos assim, de utilizar. As experiências são menos longas. Mas depois, com aquela questão do war on drugs, no pós-guerra do Vietnã, deixou de haver financiamento de estudos para estas substâncias, portanto foram todas colocadas no mesmo saco, digamos assim. Estamos a falar dos psicodélicos e de substâncias de abuso, como a heroína, cocaína, crack, etc. E portanto houve aqui este longo período sem investigação que volta a reacender-se precisamente na sequência destes eventos que eu estava aqui a referir, e aliamos isto à tal crise que eu referi há bocadinho, a tripla crise da psiquiatria. Portanto, surgem aqui quase como se fosse para refrescar expectativas e mesmo a vida clínica dos psiquiatras, de tal modo que eu acho que hoje em dia é muito interessante ser psiquiatra. Sem dúvida. Acho que vivemos numa altura riquíssima para ser psiquiatra. Acho que é espetacular. Ora, e agora, já que eu sou psicólogo e sou o único psicólogo aqui da mesa, não é? Vou buscar a minha parte também, não é? Como é que... E aqui, de psis, mas agora mais específico do... vamos ver, é muito interessante esta questão que os psicodélicos podem trazer em termos do desenvolvimento da pessoa, do conhecimento, do crescimento, da descoberta, ou como eu gosto de dizer, do encontro da pessoa, de partes que ela não tinha, que estavam lá, mas que até então ela não tinha bem consciência delas. Nós conseguimos, os psicodélicos de facto trazem-nos uma possibilidade de explorar novas histórias da pessoa, de uma forma que não seja possível em psicoterapia tradicional, aquela psicoterapia mais verbal ou mais experiencial, mas a verdade, aquilo que eu acredito, das leituras que vou fazendo, dos relatos que vou ouvindo e até dos acompanhamentos de pessoas em fase de integração que fizeram as suas sessões de psicodélicos, depois recorrem para, de facto, um psicólogo ajudar a integrar aquilo que aconteceu. Podemos integrar, primeiro, temos aqui ou seja, pode haver a possibilidade de uma descoberta muito grande de novas realidades da própria pessoa. Novas realidades, ou seja, lá está, encontrar novas realidades daquela pessoa. E podemos ir buscar, por exemplo, autores como o Grof, que de facto até traz a nova cartografia da mente, em que introduz momentos que ele chama momentos perinatal, perto do nascimento, de facto, como possíveis responsáveis até para a patologia de alguém, ou para dificuldades que qualquer um de nós pode ter, porque os psicodélicos não têm que ser só usados em patologia, podem ser usados para desenvolvimento pessoal, como a psicoterapia, não é? Grande parte das vezes as pessoas pensam que vão ao psicólogo, neste caso ao psicólogo, para trabalhar problemas, para trabalhar dificuldades. Não, pode ser para desenvolvimento pessoal. Eu até gosto muito às vezes de explicar isto até aos alunos, de que eu posso ser um bom aluno, mas vou recorrer a uma explicadora para ainda ser melhor. Não é que eu não esteja satisfeito, mas acho que ainda posso ser melhor. E o psicólogo pode ser usado para isso também. Portanto, e o Grof, de facto, traz esta diferença, ou esta inovação de trazer estes momentos perinatais, próximos do nascimento, memórias que nos ficam de alguma forma gravadas no nosso corpo e que influenciam o nosso estar e a nossa ação na nossa vida, ou até questões transpessoais. Não é? Que entra aqui até a questão da espiritualidade, uma questão mais mística. Mas até se formos buscar dentro do paradigma mais normal, por exemplo, os psicodélicos podem nos ajudar a vermos como eu dizia, uma nova realidade. Se nós pensarmos no construtivismo, a realidade é subjetiva, é construída por qualquer um e é interação. O que os psicodélicos fazem de facto, não é permitir à pessoa abrir as cortinas de determinadas áreas que para elas estavam fechadas, não é? E isto vai-lhe permitir o quê? Ver e a interação com um terapeuta ou com uma outra pessoa partilhar novas experiências que ela até então não tinha tido consciências delas.
Estamos aqui, ou podemos fazer uma ligação com o construtivismo, com o dialogismo do Bakhtin, na mesma coisa, porque pode aparecer novas vozes da pessoa. Durante uma sessão de psicadélicos, de toma de psicadélicos, podem aparecer novas vozes que até então estavam como que adormecidas, e vai ser possível então depois em psicoterapia trabalharmos no equilíbrio dessas vozes, e vamos buscar, por exemplo, a teoria da assimilação do Stiles. As narrativas, as terapias narrativas, não é? Ou seja, estas novas realidades que aparecem a estes encontros podem ajudar a pessoa a construir uma nova narrativa sobre si própria em colaboração com o seu terapeuta. Lá está a co-construção, terapias narrativas. Vamos buscar o Vygotsky, zona de desenvolvimento proximal. Podemos trabalhar com o nosso cliente, onde é que ele está neste momento atual. Durante a sessão de psicadélicos pode haver a possibilidade, olha, mas eu ainda posso ir para ali, da potencialidade, não é? E então em psicoterapia vamos reforçar essa potencialidade, não é? Mas também um lado que nos trouxe foi também de reforçar a importância que é, não só a farmacologia, mas também o desenvolvimento pessoal e o acompanhamento psicoterapêutico. É isso mesmo. Eu, quanto a isso, gostava aqui de frisar uma coisa, que é o seguinte. Nós estamos a falar de substâncias psicadélicas, típicas ou atípicas, e há aspectos legais que não podem ser, não podemos ignorá-los. E, portanto, neste momento, tanto o LSD como a psilocibina, como a mescalina, são substâncias que são proibidas legalmente. E, portanto, o caso da ketamina é diferente, mas nós temos que ter este cuidado também. Por exemplo, agora falo do ponto de vista pessoal, como médico. Quando alguém me vem perguntar sobre psicadélicos e sobre o que é que eu acho deles tomarem psilocibina ou LSD, eu, como médico, naquela situação, vejo-me sempre obrigado a alertar a pessoa para estes aspectos legais. E sim, os psicadélicos podem ter algum valor no desenvolvimento pessoal, mas eu não vou promover isso, por norma. Eu, como clínico, eu, como médico, posso sim fazer uma intervenção numa perspectiva de redução de danos. Ou seja, a pessoa diz-me, doutor, eu vou tomar, quer o doutor me deu a aval, quer não. E nesse caso eu faço uma abordagem mais informativa, eventualmente podemos fazer até algum tipo de integração, mas eu não posso aconselhar a pessoa a fazer isso, nem devo fazer. Se a pessoa eventualmente reunir os critérios clínicos necessários para fazer uma psicoterapia assistida por psicadélicos, eu posso lhe sugerir então uma psicoterapia assistida por ketamina, precisamente por causa de ser uma substância que, embora não esteja formalmente aprovada para o tratamento da depressão, pode ser prescrita no regime off-label. E eu acho que é muito importante, principalmente para o público geral, ter bem presente esta questão dos aspectos legais. Até porque a psilocibina neste momento está a ser grandemente utilizada, mas no contexto de ensaios clínicos. Em Portugal houve inclusivamente um ensaio clínico na Fundação Champalimau, mas é uma substância que ainda não está aprovada atualmente. E é por acaso falar nesse ensaio da Fundação Champalimau, que até foi o único que consegui perceber que de alguma forma existe alguma tangente com a neurologia, mas sempre como comorbilidades, ou seja, o que vão tentar fazer, o PsyPal, acho eu. Esse é outro estudo. O Pedro está a falar de um que já existiu. Ok, este é um que esse vão recrutar agora. Que vai arrancar brevemente. Sim, que basicamente vão estudar, é um projeto europeu, não é? Que vão estudar diferentes patologias, incluindo patologias neurológicas crónicas, mas mais no sentido de cuidados paliativos, ou seja, como em doentes com Parkinson, como tratar a depressão, a esclerose lateral amiotrófica também, penso que o corte português é de doentes com Parkinson. Isso, aliás, não é nada de novo, digamos assim, até nesta conversa que o Pedro Sousa Martins já falou de um estudo que era precisamente em pessoas com doenças com baixa sobrevida, não é? Que tinham um chamado distress de fim de vida, e foi precisamente a intervenção feita foi com a psilocibina. Portanto, estamos aqui também novamente a insistir nesta população em que sabemos que existe sofrimento psicológico, não é? Por uma condição médica, neste caso neurológica, e que são populações que não podem ser esquecidas. Ou seja, nós não vamos intervir, ou seja, a ciência dos psicadélicos e a investigação com psicadélicos não está a evoluir única e exclusivamente com pessoas com uma depressão unipolar, digamos assim, resistente ao tratamento. Portanto,
está-se a diversificar cada vez mais também as populações em que se procura de facto diminuir o sofrimento psicológico, não é? Qualquer que seja a causa, digamos assim. Portanto, é muito interessante termos isso em Portugal também a ocorrer num tempo próximo. Embarca precisamente aqui algo que é muito importante, de facto, a investigação clínica, os ensaios clínicos, e esperamos nós que isto se alastre também a outros centros de investigação e centros de investigação em Portugal também, não só na Fundação Champalimau. Claro que, obviamente, isto, até por aquilo que já foi falado aqui, a própria classificação destas substâncias, não é? Elas são classificadas como pertencendo à categoria 1, isto do ponto de vista legal, burocrático, para conseguir a aprovação do ensaio clínico, é extremamente maçador e muitas vezes desanimador para muitos investigadores, não é? Portanto, existe uma corrente a nível mundial que também procura que estas substâncias sejam reclassificadas para categorias que possam permitir uma maior facilidade, que acaba por não ser muita, não é mesmo, não é? Que possa mover estas substâncias, por exemplo, para a categoria 3, onde está a ketamina, e assim facilitar também o acesso na investigação clínica. Porque até nisto que o Pedro Sousa Martins estava a falar na questão da legalidade, perdão, enquanto psicólogo, de facto, tem-me aparecido pessoas que têm feito sessões, não é? E nós sabemos que isso hoje em dia acontece, não é? E é importante nós também não taparmos a realidade, não é? Não estarmos aqui a achar que as coisas não acontecem, elas acontecem verdadeiramente, não é? Até ligando à questão das expectativas que nós falávamos há pouco e da ideia milagrosa, não é? Por exemplo, eu tive um cliente meu que tinha bastantes possibilidades financeiras, portanto, ele recorreu, foi várias vezes ao estrangeiro para fazer vários tipos de tratamentos e que nenhum funcionou. Não é? Portanto, a mensagem que lhe foi passada foi um bocadinho esta do milagre que poderia acontecer com os psicadélicos, portanto, e fez psilocibina, fez LSD, fez ketamina e nada funcionou, efetivamente. Não é? Portanto, gestão de expectativas. Isso mesmo. E também a questão de garantir que quando, à medida que vão existindo mais estudos, mais ensaios clínicos, mais estrutura na forma como se legalizam e se determina como é que se podem usar estas substâncias em segurança, não é? É isso. Aliás, a ICERS, não é? Portanto, tem mesmo uma lista de algumas, sugere, não é? A tal minimização de riscos que o Pedro Sousa Martins falava, não é? E que é importante, porque a verdade é que nós sabemos que há muitas pessoas que fazem tomas, não sabemos bem aonde, não é? Mas que acontece e não sabemos quais são as condições. Portanto, e é importante que as pessoas que de facto administram essas substâncias, não é? Que tenham pelo menos o conhecimento dessa lista e que tentem fazer um trabalho pelo menos com qualidade, não é? Depois, e que era aquilo que eu falava, quando eu apanho pessoas, e desculpem esta expressão do apanho, não é? Mas quando aparecem pessoas e pedem tratamento no sentido de fazer a integração, não é? A coisa está feita. Não é? Portanto, o que é que vocês diriam assim para passar também a mensagem de que temos de facto de usar as substâncias em contexto em que esteja regulamentado, em contexto de segurança, com as indicações próprias? O que é que vocês diriam? O que é que pode correr mal? Falamos até agora não no milagre, mas tudo que pode correr bem, o que é que pode correr mal? Do ponto de vista até clínico, eu pego aí porque obviamente atenta-se a todas as variáveis, não é? Nós já falamos aqui do set e do setting, por exemplo, não é? E esta questão do set é muito importante também, por ser a preparação, o estado mental da pessoa para ter aquela experiência e que não seja só numa tentativa de desespero de procurar algo que no fundo minimiza aqui o seu sofrimento, não é? Já que nada... outra coisa tem resultado, no fundo. Acho que é importante também nós percebermos as motivações das pessoas em querer experimentar estas substâncias, principalmente com todo este hype que vai existindo sobre elas, mas além deste mindset, não é, que deve ser trabalhado para tirar o máximo proveito das experiências, não é? O setting é importante, claro. Portanto, quando nós estamos aqui a falar de um setting clínico, nós sabemos que é um setting que está devidamente preparado, não é? Tanto do ponto de vista de recursos humanos, não é? Mas das próprias condições de administração e de monitorização, até de sinais vitais, portanto, um ambiente médico também, não é? Médico-cêntrico, que acho que é importante que haja naturalmente. São substâncias químicas e, portanto, induzem uma série de reações no nosso corpo. Mas quando nós falamos de um uso pessoal, recreativo, contexto cerimonial, portanto, quando nós falamos dos settings não clínicos, pode ser muita coisa diferente, não é? E aí
vamos aqui atribuir vários níveis diferentes de grau de perigosidade, digamos assim, não é? Portanto, é muito difícil de conseguirmos aqui estabelecer quais são os mínimos de segurança, não é? Porque vai depender altamente dos contextos em que estas tomas acontecem, não é? Mas depois temos também que considerar, obviamente, a substância que é administrada. Elas têm riscos diferentes, até do ponto de vista médico, cardiovascular, por exemplo, atendendo à dose que é tomada. Mas há aqui outro conceito também muito importante que às vezes é esquecido nestas questões, que é a questão da matriz, não é? Que é, no fundo, o ambiente para a qual a pessoa retoma depois da administração destas substâncias. Imaginemos que é uma pessoa que retoma depois de uma experiência que até pode ter sido altamente transformadora, significativa, mas que retoma um ambiente caótico em casa, está numa situação de desemprego, o companheiro não entende que ela foi fazer isto. Portanto, isto pode ser um risco, não é? Que nós não conseguimos de forma alguma acautelar, não é? Que vai depender aqui da livre vontade da pessoa e dela própria também perceber quais são as condições que toma e às quais regressa após a experiência. Portanto, estas experiências, como já aqui falámos várias vezes, podem ser intensas, não é? E se não forem devidamente acompanhadas durante a sessão, não é? Podem ser profundamente traumáticas, não é importante dizê-lo. Experiências de medo, ou pessoas que saem horrorizadas até experiências psicodélicas porque o ambiente era caótico, não é? E isto acontece até mesmo em situações que a pessoa esperava que até fosse um ambiente minimamente contentor. Falo sobretudo daquilo que nós sabemos que vai acontecendo e há uma oferta cada vez maior de retiros com psicodélicos, às vezes não sabem muito bem até a própria formação das pessoas que estão a facilitar esses retiros, não é? E que muitas vezes até aqui uma iatrogenia por parte destes facilitadores, não é? Que pode condicionar aqui quase uma reação traumática da parte da pessoa, não é? E eu acho que isso é muito perigoso e nós, obviamente, sendo que isto não são ambientes controlados, clinicamente controlados, há uma grande variedade, não é? Pode correr muito bem, pode correr muito mal, naturalmente, não é? Agora, há aqui uma série de condicionantes que neste momento também nos dificulta perceber o que é que pode correr mal. Pode correr muito mal mesmo, não é? Nós ouvimos... Acho que esta conversa dos psicodélicos, volta e meia, há sempre aquele mais cético que traz a conversa, porque as pessoas tomam LSD, tiram-se da janela. Isso efetivamente aconteceu até e vai acontecendo, infelizmente, não é? Claro que foi amplificado de uma forma absurda durante os anos 60, não é? Um bocadinho que já falámos aqui hoje também, de uma reação do movimento da contracultura, não é? De uma forma também de uma estratégia de controle político, não é? Mas isso é um risco real, como pode acontecer com o álcool, não é? Naturalmente, também uma pessoa pegar no carro e ter um acidente de viação. Portanto, quando falamos em ambientes não clínicos, aqui todos os cenários são possíveis, digamos assim. Portanto, tudo pode correr mal, como também pode correr bem, ou de uma forma neutra, digamos assim, nem aquece nem arrefece. Portanto, é importante termos essa consciência que, de facto, pelo poder destas substâncias, o estar num ambiente protegido e estar devidamente acolhido com pessoas que tenham a mínima sensibilidade e até formação em conseguir ajudar a pessoa a processar essas experiências é fundamental, claro. Queria só fazer-vos também uma pergunta. Falamos até agora em doses terapêuticas. Qual é que é a vossa opinião ou experiência na microdosagem destes fármacos? Ora, eu vou-me só aventurar nessa resposta porque tive uma conversa muito interessante com o investigador do Imperial College, neste momento é o diretor, que é o David Harritson, que tem inclusivamente aqui uma perspectiva sobre a microdosagem que acho que é muito útil. Nós nunca vamos saber ao certo, ou seja, nunca vai haver se calhar uma evidência robusta sobre a microdosagem, não é? Porque ela é muito difícil de estudar. Nós, quando falamos em ensaios clínicos com psicodélicos, em doses psicodélicas, não é? Nós muitas vezes falamos de 1, 2, 3 tomas, uma coisa limitada no tempo. E os programas de microdosagem, primeiro, são tomados em casa, não tem que ser necessariamente num centro clínico, não é? E depois é muito difícil de controlar, não é? Geralmente há aqui uma grande heterogeneidade até naquilo que são os programas de microdosagem, diferentes autores têm diferentes planos, não é? Diferentes programas, e que torna isto muito difícil de estudar do ponto de vista de investigação clínica pura e dura, não é? Portanto, nós nunca vamos saber ao certo quais são os reais efeitos da microdosagem. Vamos ter provavelmente estudos naturalísticos que nos vão aqui se calhar indicar os possíveis efeitos, não é? Se calhar alguns estudos de neuroimagem que também possam mostrar, mas do ponto de vista de investigação será sempre algo que vai ser difícil de estabelecer, digamos assim, como evidência científica robusta e que possa ser, digamos assim, prescrito a um
paciente. Agora existe obviamente aqui, como eu disse, uma grande heterogeneidade, e acho que vou deixar os meus colegas falar um bocadinho sobre a microdosagem. Eu queria só dar esta chega que acho que é importante. Sim, quando falamos em microdosagem, falamos de psicodélicos típicos, portanto os agonistas serotoninérgicos 2A, e eu dou-vos aqui os exemplos das doses terapêuticas, portanto da psilocibina costuma ser nos ensaios clínicos 25 mg, do LSD, por exemplo, 120 microgramas, portanto são medidas bastante diferentes. E se tomarmos em atenção o LSD, por exemplo, as microdosagens podem ir de 10 microgramas, 25 microgramas, tal como o Pedro Mota estava a dizer, varia muito. E quando falamos em psilocibina, normalmente as pessoas até utilizam mesmo pequenas trufas, portanto, umas têm umas doses, outras têm outras doses. Do ponto de vista científico, se quisermos utilizar aqui, portanto, o método científico, é muito difícil de operacionalizar um estudo que permita comprovar a eficácia da microdosagem. No entanto, a evidência mais recente aponta para um efeito que não foi superior ao placebo. Portanto, a microdosagem é feita largamente, tal como o Pedro Mota disse, em casa, pelas pessoas, às vezes para promover criatividade, para eventualmente proporcionar uma sensação de maior bem-estar, mas do ponto de vista científico não há qualquer tipo de indicação para nenhuma patologia, nem há, como eu tinha referido, um efeito superior ao placebo. E em termos de investigação, efetivamente, ainda não há nenhum estudos que... Primeiro também, a investigação ainda acaba por ser recente, não é? Este boom de investigação ainda é muito recente. E na microdosagem ainda mais recente e menos investigação há e muito pouco certa em termos dos resultados, não é? Se nós pensarmos de facto a microdosagem, o que podemos pensar é que acaba por dar algum bem-estar à pessoa, alguma redução da ansiedade, alguma redução de sintomatologia mais depressiva, não é? Às vezes quem relata algum maior foco de atenção, apesar de que outras pessoas também falam de alguma dispersão, não é? Portanto, acaba por ser tudo um bocadinho ainda meio... É isso mesmo, heterogéneo ou meio enovoado. Se pensarmos depois em comparação com as doses terapêuticas, a microdosagem de facto não faz aquela amplificação de consciência que nos permite de repente, lá está, alargar a possibilidade de nos conhecermos ainda melhor do que aquilo que nós nos conhecíamos, não é? Portanto, e que é esta experiência subjetiva, não é, complexa, as vulgos trip, não é, que podem de facto ajudar e que a investigação vai mostrando como sendo essa uma das potenciadoras dos resultados terapêuticos dos psicadélicos, não é? E na microdosagem isso não acontece. Não a defendo, nem sou contra, não é? Portanto, acho que como tudo se costuma dizer, e então um bocadinho agora assim mais vulgar, a vontade fraqueza é que terá que mandar essa questão, não é? E acho que aqui trazemos de volta a questão da expectativa como sendo importante nesta questão da microdosagem. Aí sim. Isso mesmo. Não há mais? Há mais assim algum tema ou... O Nuno referiu aqui o termo trip, um termo muito utilizado, que é um termo que eu pessoalmente eu não gosto muito de utilizá-lo. Sim, entendo. Portanto, a trip foi um termo importado, digamos assim, numa utilização mais recreativa, talvez, uma utilização mais para desenvolvimento pessoal. No entanto, eu gosto de me referir portanto, a uma expressão mais global como um estado alterado de consciência, um estado modificado de consciência, e quando me refiro à experiência com o fármaco, refiro-me a uma sessão de dosagem, ou posso mesmo dizer, a experiência com a substância em si. E às vezes fala-se de alucinação e fala-se aqui do que é que se espera precisamente durante um estado alterado de consciência, porque até mesmo na microdosagem nós não temos fenómenos de alteração sensoperceptiva. E se nós pegarmos então no termo alucinação stricto sensu, a alucinação é um fenómeno psicopatológico e do ponto de vista da psicopatologia descritiva costuma ser definido como uma percepção sem objeto. E quando nós falamos em alucinação,
falamos de um fenómeno para o qual normalmente a pessoa não tem juízo crítico, não tem insight. Por isso é que nós não perguntamos à pessoa no contexto do exame de estado mental: olha, mas está a ouvir coisas, porque para a pessoa faz parte da experiência dela e, portanto, nós inferimos que a pessoa pode estar a ter uma alucinação, muitas vezes pelo comportamento que ela está a exibir. E é por isso que eu no início disse que não gostava muito de termo alucinógenos, porque aquilo que se experiencia durante o estado alterado de consciência não são verdadeiras alucinações, são distorções, são distorções sensoperceptivas, muitas vezes uma amplificação da cor ou mesmo um esbatimento das bordas das imagens. Mas aquilo que se passa é um fenómeno muito mais alargado. Temos não apenas alterações sensoperceptivas, mas também alterações da vivência do eu, alterações da vivência, da temporalidade. Tudo isso são fatores comuns ao estado alterado de consciência. E é isto que vulgarmente as pessoas definem como a trip ou a viagem. Era isso que eu gostava também aqui de esclarecer. Isso. E eu também gostava, até porque falou-se aqui de riscos, falou-se aqui das expectativas, não é? Portanto, e acho que para nós técnicos é importante, de facto, cada vez mais, porque as coisas acontecem, as coisas existem, não é? E estarmos informados do que é que pode acontecer, e a tal linguagem simbólica que eu falava, e até mística, não é? Em que as pessoas por vezes podem relatar que falaram com Deus, com um santo, ou com alguém, sei lá, com um tio que já faleceu, com um pai, o que seja, não é? E é importante nós termos esta consciência de tentar transportar para a realidade o que é que aquilo pode querer dizer. Mais do que se é verdade, mais do que se é mentira, mais do que, realmente foi agora aqui um espírito que veio aqui do tio que faleceu, não é? O que é que isto pode querer dizer, não é? Porque não só as pessoas podem ficar também presas nesta linguagem mística, que de repente acharem que são até especiais porque falaram com Deus, mas como próprio técnico de repente cair no risco. Acho que não, mas estou a falar no geral porque de facto nunca sabemos o que é que, não é? Há uma infinidade de pessoas que nós sabemos boas e más, não é? E que de repente podem achar, olha, realmente teve aqui a presença do seu tio. Cuidado. Não é? Não estou a dizer que é verdade, que é mentira, não vou entrar por aí de todo, não é? Entra com a competência técnica, que é o que é que isto pode querer dizer. A visita deste seu tio, a mensagem que ele lhe passou, o que é que pode querer dizer para a sua vida aqui, não é? E ajudarmos, de facto, as pessoas que fizeram isto em contextos lúdicos, em algum retiro no estrangeiro, como eu referi, o que seja, não é? Portanto, tentarmos de facto dar um enquadramento para aquela história que é levantada, até para a pessoa não ficar, por exemplo, dependente da experiência, não é? Que de repente, deixa-me ir tomar um cogumelo mágico, um LSD, para ter a resposta ao meu problema ou para poder falar com Deus, não é? Porque algumas pessoas referem, a minha motivação quando eu fui não sei onde era para falar com Deus, não é? Portanto, temos de ter cuidado também com a linguagem simbólica, além de trazer, sei lá, a pessoa de repente ver que, sei lá, ter a imagem de que sei lá, o seu pai que lhe apertou o pescoço, não é? E dizer, afinal meu pai apertou-me o pescoço. Se calhar não tem nada a ver com isso, não é? Se calhar é a pessoa que tem sentido, que tem estado agoviada na sua vida por alguma coisa, não é? E aparece daquela forma. Portanto, vamos ajudar com calma, paulatinamente, a descobrir o que é que aquilo pode querer dizer. Era só isto que eu queria deixar de sobreaviso. Acho que estamos bem. Estamos bem de tempo, estamos bem de conversa. Eu acho que já... Eu queria agradecer a todos esta conversa, que foi uma conversa muito boa. Espero que tenham gostado também de estarmos todos juntos nesta boa conversa. E deixo as últimas palavras para a Cristina. Não, agradeço-vos também a presença e foi uma conversa muito interessante, e espero que tenhamos conseguido pelo menos ensinar e alargar um bocadinho o conhecimento das pessoas quanto a este tema, e acho que os próximos anos também nos vão trazer muita informação nova e que vocês estarão na vanguarda disso, portanto... Cá estaremos para a parte 2. Isso mesmo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, pessoal.